Bom, graças a Deus, né? Temos aqui a presença de vários irmãos. Daqui a pouco a gente já vai estar apresentando. Deus abençoe. A matéria é ramateologia, tá bem? A doutrina do pecado. Parágrafo 2. No caso de Adão, o ato de comer do fruto proibido somente ativou o processo intrínseco à sua natureza de pecador. Foi um ato premeditado, pensado, desejado, livre e responsável. Ele agiu em direção ao erro. Mas não foi um ato puro, algo feito em si, mas uma atitude mista, imbricada em outras ações possibilitadas pela natureza de Adão. O pecado de Adão não é um pecado puro, não é um ato em si. Pequei o pecado porque o pecado em si. Ele é um pecado misto, quer dizer que teve toda uma engenhosidade para o pecado de Adão. E não é um pecado inocente, tá bem? Porque ele deixou a mulher dele sozinho com a cobra. Ele sabia que o fruto era proibido. Ele sabia que Eva tinha comido e que nada tinha acontecido. Ele sabia que comendo do fruto, o pecado viria ao mundo e o pecado traria a morte. Ele sabia disso daí. Quer dizer então que ele tinha possibilidade de pecar e não pecar. Mas só que tudo concorreu, quer dizer, a concorrência do pecado, tudo concorreu para que ele pecasse e ele pecou. Uma coisa tem que ficar bem claro para a gente: Adão não é inocente, tá? Ele não era ingênuo, tá? Não era ingênuo, não era um bobo da corte. A gente já viu aqui em antropologia, ele era um homem sábio. Ele colocou nome em todos os animais e discerniu: isso aqui é macho, isso aqui é fêmea, isso aqui é pássaro, isso aqui é peixe, isso daqui é uma anta, isso daqui é uma... Ele discernia muito bem, e ele nunca confundia uma macaca com uma mulher. Ele era um camarada capacitado intelectualmente. Agora, o tempo que passou, a gente não sabe o tempo que passou. Ele poderia não ter comido do fruto. A gente viu semana passada. Ele poderia não ter comido do fruto, porque o único que estava proibido por Deus de comer o fruto era ele. Deus não tinha proibido a Eva, proibiu ele. No dia que você comer, certamente você morrerá. Ele poderia não ter comido, então ele comeu por quê? Porque quis. E depois a engenhosidade do pecado dele é que ele praticou o pecado com um álibi. Qual que é o álibi dele? A mulher. Ele colocou a mulher como escudo na frente. A mulher que tu me destes me deu do fruto e eu comi. Quer dizer que ele colocou a mulher como um escudo, porque o negócio é de caso pensado mesmo, é premeditado. Se tudo der errado, eu falo que a culpa é de Deus e da mulher. Eu sou a terceira pessoa, então não sou eu sozinho. Você vê a engenhosidade do mal tomando conta ali. E no caso de Adão, então, comer do fruto do proibido somente ativou o processo intrínseco à sua natureza. Havia uma potência nele, ele podia pecar. Podia. Se ele não pudesse pecar, não pecaria. Tem um filósofo, um pensador, que ele é bem trágico no pensamento dele. Eu não lembro bem o nome dele, mas ele é bem trágico. Mas ele diz o seguinte: se alguma coisa pode acontecer, com certeza vai acontecer. O pensamento dele é trágico. Se tem uma coisa que pode acontecer, com certeza vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Exemplo lá, a barragem de Brumadinho. Se pode desabar, um dia vai desabar, sabe? Se um dia o sol pode explodir, ele vai explodir. Mais ou menos isso. Então aquilo que pode acontecer, com certeza vai acontecer. É o pensamento trágico dele. Só que isso aí é uma coisa desesperadora. É desesperador. A gente não compactua totalmente com esse pensamento, mas o Adão compactua. Se ele podia pecar, ele foi lá e atualizou. Então a gente vai para o parágrafo 3 aqui, ó. A atitude de Adão gerou um produto: o pecado capital, o pecado original. Este é o gerador de todas as atitudes humanas, o que levou o salmista a dizer que foi formado em iniquidade e concebido em pecado, levando a teologia a pensar a natureza humana como pecaminosa desde a concepção. Não há como escapar a seu poder e controle, porque o motor gera energia para a máquina, ou o pecado gera força para a natureza humana. Nós fomos gerados em pecado. Quer dizer que a natureza nossa está mista, que é uma natureza do pecado e a natureza humana que Deus criou para nós. Está misturado, joio e trigo.
tudo misturado, está tudo contaminado, vem tudo contaminado. E esse pecado é chamado de pecado original. Esse assunto aqui ele atormentava tantos teólogos da Idade Média, mas tanto, que eles dividiram entre pecados capitais e pecados veniais. Atormentava os teólogos na Idade Média, lá por volta do ano 1000, 1100, 1200, 1300, atormentava. Aí os teólogos falaram: existem os pecados capitais e os pecados veniais. O pecado venial é aquele que não leva para o inferno, ele leva para o purgatório, porque ele é um pecado venial, como as veias do corpo, sabe? Veias periféricas, né? Agora tem o pecado capital. O pecado capital é aquele que gera os outros pecados. Aí eles enumeraram a lista, antes era uma lista de 5, depois a lista foi para 9 e depois ficou com 7 pecados. Então evoluiu a lista. Você vai ter lá a gula, ou a glutonaria, vai ter a vaidade, vai ter o orgulho, vai ter a luxúria. Então você vai ter uma série de pecados, chamados pecados capitais, e os outros veniais. É uma teologia da Idade Média. A gente não leva essa teologia, a gente leva a seguinte teologia: o pecado de Adão é o pecado original. Esse é o pecado original porque ele é o pai de todos os pecados. A partir daí o que acontece? A máquina girava nessa direção. Tudo era bom. Deus disse no primeiro dia bom, no segundo dia bom, terceiro bom, quarto, quinto, tudo bom. No sexto dia muito bom. Aí a máquina girava, que era uma beleza. Quando veio o pecado, parou tudo, deu uma pane. Aí a máquina começou a girar para o outro lado, deu uma pane. Era muito bom, agora ficou muito ruim. Ficou tão ruim ao ponto de matar o Filho de Deus. Tão ruim que ficou. É impossível agora esse mundo se manter em pé. O mundo agora está desmanchando, desmoronando, porque o pecado entrou no mundo. Entrou no mundo o pecado. Acabou com o projeto, por assim dizer. Esse é chamado pecado original. E quem trouxe o pecado ao mundo? Não foi Satã, tá? Não foi o diabo que trouxe o pecado ao mundo. Aliás, o pecado do diabo, de acordo com a tradição, não é nem aconteceu por aqui, tá? Aconteceu em uma outra era, em outra idade, em outro tempo. O apóstolo Paulo diz: por um homem entrou o pecado no mundo. Você vê o que é a natureza humana. Por um homem, foi o homem que trouxe o pecado ao mundo. Aí e pelo pecado a morte. Carta aos Romanos, que os irmãos devem ler, tá? Se for possível, são só 16 capítulos. Pega essa semana e leia lá a Carta aos Romanos. O apóstolo Paulo pega e fala: por causa desse pecado, a criação ficou sujeita à vaidade. A palavra vaidade significa inutilidade. A criação se tornou inútil para Deus. Inútil. Vaidade, uma coisa vazia, sem sentido. Deus perdeu o gosto pela coisa, né? Assim, não é para isso que eu criei o mundo. O homem, as aves, não foi para isso que Deus criou o mundo. Aí ficou sujeito à vaidade. E agora a criação geme, diz o apóstolo Paulo, até o dia em que os filhos de Deus se manifestem, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então toda a criação geme, toda geme, por causa que está sujeita à vaidade. Vaidade, uma árvore não era para morrer do jeito que morre, mas ela morre. As águas não era para acabar do jeito que acaba, mas acaba. Então o tempo não era para ser opressivo como é, mas tudo está sujeito à vaidade, não por causa da própria vontade, a Bíblia diz, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a vaidade? Deus, tá? Deus sujeitou. Quando? Ele falou para Adão lá em Gênesis capítulo 3: por tua causa maldita é a terra, tá? Então Deus amaldiçoou a terra, sujeitou ela à vaidade por causa de Adão, porque a terra foi feita para Adão. Perdeu o sentido. A terra foi feita para Adão. Criou o Senhor Deus os céus e a terra e disse para Adão: aqui está a terra, pisa nela, sujeita ela, domina ela, cultiva ela, a casa é sua. Deus fez para Adão. O Adão perdeu a funcionalidade. Adão pecou, perdeu a vida eterna. E a terra que era para Adão perdeu o sentido, está vazia. Por tua causa maldita é a terra. Agora, em vez de ela ser uma terra frutífera, vai nascer cardos e espinhos e pedra e suor para você. Então toda a criação geme conjuntamente, aguardando a adoção dos filhos de Deus. Carta aos Romanos, os irmãos vão encontrar essa passagem lá. Teve até uma pessoa na internet que falou: pastor, cita pra gente assim o endereço certinho, o capítulo e o versículo.
Aí eu falei para ela, não dá, né? Eu quero que você leia a Bíblia. Eu só digo onde é a cidade, agora a rua você encontra. Né? Por causa que, ainda mais que tem concordância, né? O pessoal coloca lá e acha rapidinho. Então a gente percebe isso aqui, tá bom? Que Adão podia pecar, pecou, trouxe o pecado original ao mundo e agora tudo que a gente tem no mundo é gerado dentro do pecado. É a mistura para bolo, só vem com o pecado. A criança nasce com pecado e o velho morre com pecado. Vive toda uma existência numa luta contra o pecado e perde, tá bem? Na mesma carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala que o pecado ele nos transformou em pessoas enfermas. Deus pode dar o melhor remédio, que é o mandamento. Melhor remédio, o mandamento é santo, justo e bom. Tá aqui, rapaz, esse antibiótico aqui é de primeira. Toma aqui os 10 mandamentos. Aí Paulo diz: o pecado é santo, justo e bom, é o melhor remédio. Mas eu sou um escravo vendido ao pecado e enfermo. E quando eu tomo remédio, ao invés de fazer bem, me torno pior ainda. O remédio que era para o meu bem me torna uma pessoa pior, por causa que eu não consigo fazer o que ele está pedindo, então eu fico pior. Olha um negócio, pecado é perverso, então a gente não pode nem brincar com o pecado, não podemos brincar com ele, porque ele não brinca com a gente. Nunca o pecado brincou comigo, né? Nunca. Ele vem solapando mesmo. Depois que ele se instaura lá, dentro da sua natureza, toma conta do seu pensamento, dos seus sentimentos, das suas atitudes. Quando você começa a viver o esquema dele, aí você é um passarinho na gaiola, perdeu. Ele não tem dó, ele é realmente opressivo. A gente vai ver aqui ainda, tá? A malignidade que existe no pecado, por isso que não dá para brincar com ele. Por isso que o apóstolo Paulo pegou e falou o seguinte: olha, agora que vocês estão livres do pecado, não tornem a se colocar debaixo do jugo dele de novo, tá? Vocês foram livres, está na carta aos Gálatas. Se vocês quiserem, depois de terminar os Romanos, ler os Gálatas são 6 capítulos, dá para ler em 40 minutos, né? Nem isso. Mas aí o apóstolo Paulo fala: vocês foram libertos do jugo do pecado, então não coloque-se debaixo do jugo da servidão de novo. Vocês foram libertos por Cristo e para Cristo. Estamos vivendo uma novidade, irmão. A vida em Cristo é uma novidade. O mundo não pode viver essa novidade porque não conhece Jesus, mas a gente conhece Jesus, a gente vive essa liberdade e a gente se aposta dela pela fé. E liberdade dos filhos de Deus você não pode perder nunca, você tem que preservar ela, porque se tornar voltar para o pecado que era antes, aí o apóstolo Pedro ele fala o seguinte: torna-se o estado da pessoa pior do que era antes. A porca lavada voltou à sua pocilga, né? Então, se a porca lavada volta para a sua pocilga, torna-se o estado da pessoa pior do que era antes. Tanto é que você vê o crente para voltar para a igreja, depois que ele vai para o mundo, é muito difícil. Crente ou nascido na igreja ou convertido e vai para o mundo, você trazer ele de volta, muito difícil, porque se torna o estado dele muito pior, o pecado fica pior. Bom, vou abrir para os irmãos aqui as perguntas, tá bem? Depois a gente vai lá para o outro parágrafo.